Imagina só, você tá em casa, em mais um dia normal, quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que te separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente aquele livro. O Shrink. E então... você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shrink, o podcast da Intrínseca. Um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Bem-vindos! Esse é o terceiro episódio do Sem Shrink, o podcast da Intrínseca, falando sobre os livros do Intrínsecos. Hoje a gente vai conversar sobre A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. E eu tô aqui com Heloísa Dal, Elisa Rosa e Milena Vargas para falar sobre essa história incrível. Se apresentem aí, galera. Quem começa? Posso começar? Pode começar. Bom, eu sou a Elo, trabalho no marketing da Intrínseca já há algum tempinho. Se vocês acompanham as redes sociais da Intrínseca, vocês me veem às sextas-feiras no Bastidores da Intrínseca. Adoro Helena Ferrante, fiquei super feliz de poder participar aqui desse podcast para falar um pouquinho sobre essa autora e essa obra tão incrível. Meu nome é Helena, eu sou editora, tradutora. Eu participei da preparação de originais desse último livro com a Intrínseca, né? E acabei de terminar o mestrado sobre Helena Ferrante pela UFRJ, pelo Departamento de Letras Neolatinas. E, claro, sou uma super fã desse universo que ela criou. Bom, eu sou Elisa, eu participei da edição do livro, coordenando a tradução, a preparação, a revisão, enfim, uma parte dos processos editoriais necessários para a publicação dele. E eu sou fã de Ferrante também, então... Maravilhoso. E eu sou a Tayla, também trabalho no marketing, e hoje eu vou ser a apresentadora do episódio. Então, a gente já falou, mas eu vou repetir. A gente vai falar hoje sobre o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante, que foi enviado em junho no Clube Intrínsecos. Elo, você pode falar pra gente o que é o Intrínsecos? Se você mora em Marte e não sabe ainda o que é o Clube Intrínsecos, eu vou falar pra você. O Intrínsecos é o clube de leitura da Intrínseca, um clube que a gente vai fazer 2 anos já agora em agosto. No Intrínsecos você faz uma assinatura e todo mês recebe em casa uma caixinha muito especial com um livro inédito no Brasil, em capa dura, colorido, um marcador exclusivo, um postal exclusivo, uma revista com diversos artigos, ilustrações, todas sobre o livro, né? Você, na verdade, amplia o seu universo de leitura. E também você recebe um brinde literário. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse nosso clube que está aniversariando aí, entra no intrínsecos.com.br. O Vida Mentirosa dos Adultos, a gente teve a oportunidade incrível de poder botar no clube, né, de assinatura, antes mesmo do lançamento mundial. Então, os assinantes do Intrínsecos, em junho, receberam uma edição especialíssima com A Vida Mentirosa dos Adultos. E é uma revista também recheada de artigos sensacionais. Inclusive, a Milena participa da nossa revista. Então, o lançamento, né, do livro mundial é só em 1º de setembro, mas quem é assinante do Intrínsecos teve o prazer de receber essa obra incrível antes. Quem perdeu o livro na caixa do Intrínsecos consegue garantir o livro na versão da livraria que já está em pré-venda. Então, A Vida Mentirosa dos Adultos você consegue já encontrar em lojas e livrarias online em pré-venda. A Vida Mentirosa dos Adultos, então, é o livro mais recente da autora italiana Helena Ferrante e acompanha os conflitos do crescimento da Giovanna, uma menina criada na parte alta de Nápoles, que é a região mais privilegiada da cidade. E a história começa com um comentário do pai, sussurrado para a esposa, falando que a menina tá ficando cada dia mais feia, como Vitória. A Vitória é irmã renegada do pai, é renegada pela família, e é a tia da qual a Giovanna só ouve as piores coisas. Então esse comentário do pai, justamente a pessoa que ela mais ama, que ela mais admira, lança a menina numa espiral de dúvidas, de reflexões sobre ela mesma. E é então quando ela decide que precisa conhecer a Vitória, essa pessoa que ela está confiante que vai se tornar um dia. Então ela vai e conhece um outro mundo, vai até a periferia de Nápoles, conhece familiares que ela nunca conhecia e desencadeia vários questionamentos sobre ela mesma, sobre o contraste da cidade e sobre os adultos ao redor dela. É uma obra muito, muito interessante, refletindo sobre crescimento, desejo,
sobre o amadurecimento e também o que significa ser adulto. Elisa, fala um pouquinho pra gente da Helena Ferrante. Sim. A Helena Ferrante é o pseudônimo de uma escritora italiana que, sem exagero, é um dos maiores fenômenos editoriais do nosso tempo. Ela escreve desde 91, bom, pelo menos o primeiro livro dela é publicado em 1991 na Itália, mas ela ficou famosa mesmo com a publicação da Tetralogia Napolitana, que começou com Amiga Genial, esse livro que foi publicado na Itália em 2011, e ele chega aqui no Brasil em 2015, mas enfim, ele é um fenômeno mundial, ele começa a ser editado em vários países. Eu imagino que assim, deve ser poucos os países que não têm uma edição da Amiga Genial. Ela estoura, então, em 2011, e isso leva todas as editoras a uma corrida, né, pela publicação da obra inteira dela. Ela tem alguns títulos. Aqui na Intrínseca, ela tem Um Amor Incômodo, que é o primeiro livro dela. A Filha Perdida, são 2 romances esses. Franto Malha e tem um infantil, Uma Noite na Praia. Uma obra grande, uma obra mais do que sedimentada, muito, muito popular e muito bem avaliada pela crítica também, que é um feito, né, para uma autora tão popular assim. Geralmente a crítica torce um pouco assim, né, o nariz, mas ela combina esses dois públicos, né, um muito grande de leitores e um público muito fiel de críticos também. Bom, acho que a gente já pode começar com as nossas perguntas e discussões, mas antes eu preciso fazer um aviso para todos os ouvintes aí. Esse episódio tem muito spoiler, muito spoiler. A gente vai falar sobre tudo na história com detalhes. Então, se você ainda não leu o livro, pode pausar o episódio, pode ler com calma, que a gente vai estar aqui te esperando. As mulheres de Ferrante vivem à sombra de vulcões e de abalos sísmicos. Entre a violência na natureza e dos seres humanos, sobrevivem todas pela constatação de perigo iminente. Fabiana Seques, falando de Nápoles, uma cidade na beira de vulcões. Nápoles é o cenário de todas as obras da Helena Ferrante, é uma região no sul da Itália com uma intensa desigualdade social e é narrada sempre com um tom um pouco agridoce pela autora. Milena, você pode falar um pouco pra gente quanto essa cidade é importante para a narrativa de A Vida Mentirosa dos Adultos? O quanto ela ajuda a apresentar os núcleos e os personagens da história? Bom, em toda a obra da Ferrante, a gente vê que ela tem essa relação muito próxima, ela constrói uma relação muito próxima das personagens com a cidade de Nápoles. Então, esses personagens, eles têm uma posição muito ambígua em relação a esse espaço, né? Eles ficam entre o amor e o ódio, a afeição e a rejeição, né? Eles querem fugir desse espaço. E elas são personagens que estão muito identificadas com Nápoles, com a cidade, né? Na verdade, essa Nápoles é uma construção da Ferrante, uma construção narrativa. É uma Nápoles que é muito própria da Helena Ferrante, né? Claro que ela está muito inspirada na Nápoles verdadeira, mas a gente não pode também pensar nessa Nápoles como uma Nápoles completamente real, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma cidade que é mais do que um cenário, né? Ela não é só um cenário para esses personagens, justamente porque ela é uma cidade que exerce um papel de construção identitária, né? De todas as protagonistas. É uma coisa que se repete em todos os livros, né? Essa questão da identidade com a cidade, essa identificação com a cidade, né? E a forma como essa construção identitária está se delineando nessas personagens é muito importante, porque ela representa, na verdade, uma forma de representar esse papel de Nápoles, da cidade verdadeira de Nápoles, dentro da própria Itália, né? A gente sabe que Nápoles tem muitas questões, né? Tem muitas questões políticas e nesse imaginário do italiano, em geral, né? Sem generalizações, mas em geral, representa muito uma certa dificuldade de mudança, de modernização. A gente tem vários autores da literatura italiana que falam disso, né? Não só da literatura italiana, mas tem até, enfim, Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, fala disso, tem um conto. Pasolini tem um conto falando sobre essa questão arraigada de Nápoles, né? Que é essa dificuldade de se desapegar desse passado, né? E adotar um moderno, um novo. Eu gosto muito como você falou, como Nápoles não é só um cenário, né? Ele é um personagem central nas obras da Ferrante. E é uma cidade que ganha força e que ganha personalidade própria. Tanto que parece
que a cidade é responsável pelos atos dos personagens. Então parece que a cidade possibilita tudo aquilo acontecer, todas as relações chegarem a um extremo. Principalmente para as mulheres. Essa cidade que está à beira de vulcões, sempre num perigo físico iminente. E essas mulheres da Ferrante que estão sempre num perigo físico e emocional iminente. Você acha que essa cidade é uma representação da condição feminina? Olha, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, assim. Na verdade, na minha dissertação, quando eu estava escrevendo, eu cheguei um pouco a essa conclusão, de certa forma, que, sim, era não uma representação. Eu acho que a gente tem uma tendência a querer respostas muito sólidas em relação a esse texto. Eu acho que não é exatamente uma representação da condição feminina. Eu acho que no Franto Malha, a Ferrante, ela fala disso um pouco. Ela fala que ela tinha um desejo de narrar como seria uma cidade feminina ideal, né? Eu acho que a Nápoles dela, a forma como ela constrói a Nápoles em todos os livros, enfim, toda a obra dela, é um pouco um reflexo desse esforço de buscar, né, o que é essa cidade ideal, né? Que cidade pode ser construída a partir da imagem e da semelhança de uma mulher, né? Então, ela se questiona e ela percebe que essa construção identitária feminina, né, ela está muito relacionada com a experiência da mulher, né? A gente não pode deixar de levar em consideração que a mulher ela é um reflexo dessas experiências de ser o reflexo do outro. E esse outro, esse sujeito em que a mulher está se refletindo é o homem. Então, a gente tem um longo percurso até a gente conseguir retomar o longo caminho, né, de recuperar esse espaço que nos foi tomado, né, esse espaço político que nos foi tomado, de estar presente dentro da política, né? Quando eu uso política, eu não estou falando dessa política de senadores, deputados, presidentes. Estou falando dessa política cotidiana, rotineira, né? De trabalho, né? De ser mais do que uma fábrica de mão de obra, que foi isso, né? A mulher no início do capitalismo era isso que era a mulher. Eu queria pegar um gancho aí, Thailina, do que você falou e também do que a Milena está falando, que é o seguinte, quando você fala, né, como Nápoles como uma representação da condição feminina e tudo mais, e aí vou falar dessa experiência minha mesmo, de leitora, né? Eu li Helena Ferrante, aí eu engatei nesse livro da Fabiana Seck, e depois eu fui assistir Pequenos Incêndios por Toda Parte. Tipo assim, num grande crescente, assim. E depois eu fiquei pensando muito sobre isso, né? A gente conversando e tal, e agora a questão do podcast, de como essa coisa da mulher, né? Parece sempre que tá todo mundo pegando fogo, né? Parece que as mulheres vivem nessa condição de pegar fogo, então à beira de um colapso, né? Porque você está sempre tendo que resolver milhões de questões e milhões de problemas. Fico achando que na obra da Ferrante a gente vê isso, né? Muito recorrente, esses personagens não gostáveis, né? Essa coisa dessa rivalidade feminina também muito, muito clara, e principalmente dessa dificuldade desse relacionamento entre as mães e filhas, né? Mulheres, a ausência do espaço individual dessa mulher e tudo mais. Enfim, acho que isso acontece em diversas obras, né, por todo o período, mas como isso eu acho que fica muito latente, muito forte quando a gente lê Ferrante, né? Parece que as mulheres elas estão saindo ali das páginas, né, para agarrar o pescoço uma das outras. É verdade, Alô. E assim, trazendo um pouquinho para Nápoles ainda, mas eu acho que isso pode se inserir em qualquer cidade. Uma coisa que é muito também flagrante na obra da Ferrante é como a cidade é um território perigoso para a mulher. Não é só atribulado, né? Uhum. Ele é extremamente perigoso. O caminho que a Giovanna faz de lá e para cá, você está sempre com medo que aconteça alguma coisa de errado com ela naquele trajeto, pelo simples fato dela não conhecer a cidade. Isso para as mulheres é muito pior do que para os homens, né? Porque eles estão se locomovendo de boa. Eles não pensam nisso, né? Acho que isso é totalmente diferente. E aí, pensando nisso também, que eu acho que aí a Milena pode falar super pra gente, tem essa coisa de Nápoles apresentar esses personagens do Vida Mentirosa, né? Porque cada um tem ali, me lembro no seu texto da revista, né, Milena? Cada núcleo aí dessa história tem como se fosse um lugar na cidade.
Tem isso, né? Como é que você acha que isso influenciou? Como é que você acha que ela apresentou isso pra gente? Assim? Olha, essa coisa da Giovanna andando pela cidade, eu acho muito interessante, assim, vocês comentarem desse medo, esse pavor. Eu acho que é um pavor que foi incutido logo no início, né? É uma coisa que, narrativamente, a gente é levado a sentir um pouco desse pavor pela cidade, porque essa cidade que ela atravessa é uma cidade completamente desconhecida, né? Desde o início, a gente tem essa imagem dela, que é uma garota muito protegida, né? Muito protegida dessa outra. Ela tá sempre só nesse bairro, que é o bairro alto, né? O bairro que está lá em cima. Ela mora na casa, no topo da rua mais alta do bairro alto. E descer para outros bairros, para outras localizações da cidade, é um esforço muito grande, né? E ela coloca isso, né? Como que esse medo vem dos pais dela, né? E como que os pais dela têm esse horror, sentem um horror por se distanciar desse espaço, que foi um espaço conquistado, né? A gente descobre depois, vai descobrindo que o pai dela, ele nasceu no bairro baixo, no bairro mais pobre, e a gente percebe que existe essa oposição simbólica, geográfica, né? Entre o alto e o baixo, nesse caso. Eu acho que é muito... A Ferrante, ela trabalha muito com essas oposições, né? E eu acho que isso é muito efetivo na narrativa dela, quando ela contrapõe, né, essa localização da Giovanna. E aí ela vai conquistando esse espaço, né? Enfim, a partir dessa busca dela, né, pela origem, quando ela fala, quando ela escuta do pai que ela é parecida com a tia, né? Isso vem com um horror, com um certo desespero, com uma desestabilização, porque afinal essa tia é uma tia que é uma bruxa na cabeça dela, né? Tudo que ela sabia da tia é que a tia era a pior coisa que existia no mundo, né? Numa cabeça de criança. E eu acho que esse horror pela tia vem muito desse horror da família por esse passado, né? Que é um passado de pobreza. Eu acho que tá tudo muito relacionado nesse caso, assim, nessa história. E quando ela coloca pra gente esse medo, né? É um medo que eu não sei, assim, eu quando li, eu não li como um medo real, sabe? Eu li esse medo dela como um medo do desconhecido, né? O medo do... Sim, também pode ser, né? Pois é. A gente lendo no Rio de Janeiro, a gente tem muito medo da cidade, né? Aqui no Rio, eu morro de medo de uma rua na cidade. Podem ser leituras diferentes também, né? Porque a gente mora aqui, né? Então, assim, talvez se a pessoa pega isso para ler numa cidade relativamente normal, com menos violência, seja só o medo do desconhecido, né? Não sei. Agora, é um medo da pobreza também, sim. Né? Isso eu acho muito legal, porque a gente fez um material até pro Intrínsecos Digital, né, para os assinantes, que é um guia de Nápoles. E aí, a gente, né, dando uma dissecada no livro, aprendendo e tal, a gente encontrou 3 roteiros, né, que na verdade ficaram como Nápoles Monumental, que é o tipo o núcleo dos pais da Giovanna, tipo Cidade Alta, né? Nápoles Popular, que é a tia Vitória, e toda a parte lá da tia Vitória, e a coisa da Nápoles afetiva da Giovanna, né? Que ela vai, na verdade, tentando fazer uma mistura, né, entre esses lugares, né? Então, isso da cidade, tipo, ajudar a desenhar os personagens, né? E mostrar como, na verdade, as relações deles funcionam a partir da representação de onde eles moram, por exemplo, acho muito incrível. Eu fiquei morrendo de vontade de ir para Nápoles, a verdade é essa. Ai, todas nós. 2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada a meia voz, no apartamento que meus pais, recém-casados, compraram no Rione Alto, no topo da Via San Giacomo del Capri. Tudo, os espaços de Nápoles, a luz azul de um fevereiro gélido, aquelas palavras, ficou parado. Esse é o início do livro e é logo esse comentário do pai falando que a menina tá ficando cada dia mais parecida com a Vitória, que é a tia. A Giovanna cresceu, a gente já falou que a Giovanna cresceu ouvindo as piores coisas dessa tia, e é isso que joga ela pra esse questionamento que inicia o livro. E é um questionamento, no início, muito baseado na beleza. E ao longo do livro a gente vê que essa beleza se modifica. Ora uma beleza física, ora uma beleza de caráter, de valores. O que significa pra vocês
nessa história o feio e o bonito? E que tipo de sentimentos essa personagem evoca? Bom, nessa história, a gente percebe que são muitas perspectivas. Embora a Giovanna seja a narradora personagem, uma narradora em primeira pessoa, né, ela dá voz a esses outros personagens, né, essas outras visões. Ela fala da visão né, da versão do pai, da versão da tia. Então, são muitos relatos em que a própria narradora, né, a própria Giovanna, ela vai recortando para buscar, porque ela está fazendo um trabalho de investigadora, né? Ela está buscando onde é que está a verdade, né? E é a partir daí que a gente vai começando, acho que a gente vai descobrindo junto com ela, talvez não exista uma verdade única, né, sobre essa história, né? Não existe uma verdade única sobre o que é feio, né? Feio para quem, bonito para quem, né? Quando ela ouve essa questão de estar a cara da tia, né? Ela se coloca como feia. Ela, a partir dessa frase, né, está a cara da tia Vitória. De repente, como a tia Vitória é tudo que ela percebe de mais feio no mundo, ela é feia. E aí, a partir daí, tudo que ela pensa sobre si mesma né? Vai ruindo, é um abalo sísmico. Aí, o abalo sísmico do vulcão. E aí, ela começa a se questionar, a duvidar de tudo que ela acreditava, da beleza do cabelo dela, das coisas que o pai dela dizia, os elogios, né? Ela passa a considerar que é tudo mentira. E aí, ela fala, não, eu vou conhecer a tia Vitória. Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher, né? E a tia Vitória se apresenta na frente dela e ela percebe que a tia Vitória, ela acha a tia Vitória bonita, ela tem, enfim, traços bonitos, mas de vez em quando ela é feia, porque ela faz uma carranca, ela é muito amarga. Então, a tia Vitória pode ser bonita e feia, dependendo do contexto. Tem um trecho que eu acho incrível, que é a primeira vez que ela vê a tia, ela olha e ela fala algo como a beleza dela era tão insuportável que considerá-la feia era uma coisa necessária. Maravilhoso. Pra mim isso é matador, é isso. A beleza é algo flutuante que depende mais do sentimento da personagem do que do físico. Tá vendo? Depende de quem tá narrando, né? Depende de quem tá dizendo o que é bonito, o que é feio, né? O que a gente vai... Quem que vai determinar, né? Eu acho legal esse negócio é que eu acho que a Ferrante, enfim, escolheu essa coisa do feio e do bonito, né? Uhum. Para justamente começar esse processo de desconstrução, sim, né? Sim. Da Giovanna olhando para os adultos, né? Porque se ela ouviu a vida inteira que a tia é feia, ela bate o olho e não acha a tia feia, você fala, cara, meus pais estão doidos, o que tá acontecendo aqui? Né? Acho que é o primeiro impacto dela de tipo, calma aí, acho que talvez eles estejam errados, né? E a partir daí o troço vai que vai. O que eu acho muito incrível do livro, que assim, enfim, acho várias coisas maravilhosas, mas eu acho impressionante como o livro vai mudando a percepção do que é bonito, do que é feio, o tempo inteiro. Sim. Eu acho que a gente começa o livro com as coisas muito bem definidas de quem é feio e de quem é bonito, e aí, conforme as páginas vão passando, eles trocam de posições. E, assim, tem horas que eu não vejo, que eu ficava assim, gente, mas então isso aqui tá muito esquisito, fulano é mais feio, isso aqui é mais bonito. É impressionante como ela brinca com isso, e que, assim, no final das contas, acho que é maravilhoso todo, né, o arco da personagem, da Giovanna, que ela é muito maravilhosa, como ela vai realizando as coisas com 12, 13 anos. Incrível. Que no final eu me lembro disso que ela fala, né? Que ela fala assim, gente, o problema é que eu acho que eu fui enganada em tudo, mas que o meu maior problema foi ter levado isso a sério demais. Né? Foi tipo assim, o problema foi eu ter feito disso uma tragédia, porque não tem problema eu ser um pouco feia. Não, porque objetivamente você não sabe se ela é feia ou se ela é bonita, e isso eu diria até que não importa, né? Uhum. Ela está crescendo, ela está entrando na adolescência. Eu acho que o que leva o pai dela a falar uma coisa dessa é o fato dela estar crescendo. E ela vai se tornar mulher, ela está deixando de ser criança, e aí ele resolve dizer que ela está ficando feia, porque ela está virando uma adulta. E o poder da palavra desse pai, né, que aí vai um pouco ali no que a Milena falou, da mulher também se construindo a partir da visão do outro, no caso do homem e no caso do pai. Então isso é muito sério, muito importante no livro, e ela se destrói um pouco com essa frase do pai, mas ela se constrói também, né? Indo atrás da tia, enfim. E essa coisa da necessidade da mulher ser bonita também, né? Isso fica muito
fica muito evidente nessa fala. Porque ela poderia também falar, tá bom, sou feia. E isso não importar em nada, você não precisar ser bonita. Mas isso tem um impacto por ser o pai, por ser um adulto, enfim. E aí é que o jogo começa. Eu diria que começa com a questão do feio e do bonito e passa por uma questão da verdade e da mentira, que passa a ser talvez uma evolução dessa pergunta, né? O que é feio e o que é bonito, na verdade, o quanto eu fui enganada a minha vida inteira, né? Onde está a verdade nisso tudo? E realmente, ela a partir daí é uma desconstrução e uma construção enorme, né? E aí é aí que ela vai criando um posicionamento crítico, né, em relação ao tudo que sempre disseram para ela, né? E aí que ela vai também buscar a própria identidade nesse outro espaço, né, que não é o espaço onde ela cresceu, é o espaço onde o pai dela cresceu. Isso também é uma questão muito importante, eu acho. Essa questão da beleza e da feiura se transformando na mentira é muito interessante, porque muda completamente a visão, não só sobre ela mesma, mas também sobre os adultos na vida dela. E é muito essencial que essa frase tenha saído do pai dela, que é a pessoa que ela mais amava, que ela elogiava profundamente. Eu acho que isso eu concordo plenamente, Thailinha, e eu acho que aí a coisa da relação com o pai, que então, enfim, até algo que a gente vai discutir também, se fosse a mãe falando isso, tinha um outro impacto, né, Giovana, sabe? Uhum. O pai falando isso, o pai era o cara para ela, né? Ela tinha uma coisa de conquista com esse pai. O pai, ele era o cara público, né? Incrível, aparecido para todo mundo. E ela achava o pai dela o puta do super-herói, né? E aí, assim, claro que vai desconstruindo a visão dela dos adultos como um todo, mas acho que foi assim uma queda livre ali quando ela percebeu que foi o pai que começou o negócio. Uhum. Então, mas tem uma coisa que eu acho que a gente está esquecendo, que é o seguinte: ela diz, na primeira frase, eu acho, ela diz: meu pai disse que eu era feia, que eu sou feia. Mas depois, quando ela conta essa história, ela diz que o que o pai disse, na verdade, foi que ela era parecida com a Vitória. Então, a conclusão da feiura é toda dela. Muito bom, É verdade. Muito bom. Então, eu acho que isso também é uma questão da narrativa que a gente precisa levar em conta, né? Porque é um narrador em primeira pessoa ele tá trazendo pra gente a conclusão e a gente acredita. A primeira coisa que a gente faz é acreditar nela, né? E depois a gente se questiona, mas foi isso mesmo? Porque isso pra mim foi muito marcante. Eu fiquei muito chocada com essa fala. E aí quando ela disse que, na verdade, a frase foi ela está a cara da Vitória, eu perdoei esse pai um pouco, entende? Eu perdoei essa fala. Porque, na verdade, a conclusão foi dela, entendeu? Porque a Vitória para ela era essa bruxa, né? Esse ser enfim, místico. Ela ouviu e já entendeu. E é sensacional isso, Milena, que você falou, porque no fim das contas a gente amadurece junto com a Giovana, né? Sim. Quando a Giovana vai crescendo, entendendo essas coisas e falando isso, aí você vê e fala assim, cara, isso era uma percepção lá da primeira frase do livro, né? E como isso ficou, tipo, diferente. Realmente... ela que tá contando a história, né? Ela engana a gente, ou na verdade é a percepção dela daquele momento. Sim. Não, a Ferrante é muito talentosa nisso, né? De fazer a gente acreditar em tudo que ela quer, né? E depois desconstruir, né? Tudo que a gente estava acreditando, depois ela vai lá e desconstrói. Eu acho que essa é o grande pulo do gato dela, né? Assim, narrativamente. E ela faz isso sem nenhuma reviravolta da história, sem botar um Deus Ex Machina, sem nada. É verdade, Elisa, é só tipo assim, no texto, né? Você chega ali, pulou um negócio, virou uma chave. Ai, minha filha. É só na palavrinha, Lô. Uma aqui, outra ali. O que se passava afinal no mundo dos adultos, na cabeça de pessoas extremamente racionais em seus corpos carregados de saber? O que os reduzia a animais dentre os menos confiáveis, piores do que os répteis? A gente já falou aqui, mas esse crescimento da Giovana tem muita relação com
essa mudança de visão sobre os adultos e ela encara todas essas descobertas da mentira, descoberta do comentário do pai, da tia, como uma forma de desmascarar os adultos, de entender que eles nem sempre tomam a decisão certa. Pra vocês, qual a importância disso pra história, desse desmascarar os adultos? Eu acho que, nesse caso, gente, é tipo o grande cerne da questão do livro, né? Que eu acho que é essa coisa de você crescer. Acho que todo mundo, e aí, enfim, eu falo isso com a minha experiência pessoal de leitura, né, e de vida, juntando tudo. Eu acho que tem algum momento da vida, e aí eu acho que na grande maioria das vezes é na adolescência, o que é muito difícil, porque você está lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, que é que você percebe que seus pais, eles são só gente mesmo, né, que eles podem ter atitudes muito erradas, que eles podem... não é o super-herói, não é aquela galera que você pensava que era, né? Quando você era pequeno. E aí, eu acho que o livro, pelo menos pra mim, bateu muito, que é essa hora que a Giovanna percebe, né? Que é a grande virada mesmo. Quando você percebe que os adultos, eles podem fazer grandes besteiras, né? Podem errar e errar muito. Mas aí, também, eu achei que eu fiquei pensando muito nisso, assim. Depois eu fui ficando mais velha. Eu tive isso na adolescência, claramente. Eu me lembro quando eu percebi que meus pais faziam bosta, sabe? E aí, quando a gente vai crescendo, e aí, pô, eu tenho o Tomás, né? Que é uma criança de 2 anos e meio. Quando eu engravidei, e aí quando o Tomás nasceu, eu fiquei muito mais empática com relação aos pais, principalmente os meus. Porque simplesmente você não recebe um download do tutorial de como fazer isso. Não tem como você saber como você vai criar essa criança. Eu me lembro de, sei lá, foi dar o primeiro banho nele. E aí a gente se olhou, eu, André, como é que a gente faz isso? Não tenho a menor ideia. Vamos lá, entendeu? Você vai indo. Então, eu achei que para mim foi uma coisa muito mais empática depois que eu fui mãe, assim, de entender os pais, digamos assim, que eles, né, são só pessoas, são um monte de gente, né, que resolve ter os filhos. E no caso, lá de casa, né, os meus pais resolveram ter 4, então assim, na boa, vocês são loucos. Não, você tem que pelo menos parecer que você sabe o que você está fazendo, né? Eu acho que você tem que fingir um pouco, aí é que tá a mentira. E aí, assim, nesse ponto eu acho que a Giovanna, ela tá vendo a primeira fase disso, né? Que é você realmente perceber, nossa, caramba, como eles fazem besteira, ou como eles mentem, o que é isso, etc. Eu acho que é a primeira fase, assim, né? A primeira grande fase da vida. E aí, claro, eu concordo muito com ela quando ela diz que os adultos mentem muito, né? E que talvez fosse um pouquinho menos complicado se as pessoas dissessem a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, né? Os desafios da vida adulta, a Giovanna também ainda não conhece, né? Então, isso também, agora que eu já tenho um pouco mais como adulta, né? Até antes de ter filho, mas assim, depois de ter filho, um pouco mais, outras coisas, eu fico pensando muito nisso. Acho que ela passa por uma primeira fase, né? De tipo, ai, meu mundo caiu. Não tem como evitar, né? É uma fase necessária, não tem como evitar. Claro, é importante. Do mesmo jeito que a outra fase também, quando a gente fica adulto, né? Também é importante quando a gente vira e fala, cara, eu entendo o que você tá passando. Cara, eu tenho lido um pouquinho sobre psicanálise e é uma questão até assim, não sou nenhuma especialista, tô só lendo de curiosa, mas é uma coisa que eles falam, né, que no início, né, o natural, né, o saudável é que no início as crianças se espelhem muito nessa família, né, e depois esse afastamento é primordial, né, na verdade eu acho que esse é o momento, né, quando ela resolve desmascarar os adultos, é o momento que ela resolve se desligar e ser ela mesma, né? Buscar a si mesma, os próprios desejos, ser a própria Giovanna. Então, é o processo de amadurecimento dela, tá todo num curso bastante natural, assim, no livro. E acho que todas as obras da Ferrante têm isso, que é, ao mesmo tempo que você tem um certo desprezo pela sua mãe, pelo seu pai, pelas suas origens, você também se sente muito puxado, você tem medo de se tornar aquilo, ao mesmo tempo que você vê que já tá se tornando. Isso é psicanálise pura, né? A Ferrante, ela bebe... A Ferrante é muito psicanalista, ela leu muito Freud, né? Ela diz no Franto Malha, assim, gente, leiam o Franto Malha, vocês que são fãs, estou aqui vendendo o livro, porque é tipo assim, a autobiografia da Ferrante, como só ela poderia escrever,
é o Franto Malha, assim, todas as referências, tudo que ela leu, tudo que ela gosta, tá lá. É um livro maravilhoso. E eu acho que é uma teoria sobre... Ela faz uma teoria sobre si mesma, né? E ela diz lá que leu Freud, que gosta... Ela nunca leu Lacan, mas leu muito Freud. E eu acho que isso tá muito claro na obra dela, né? É uma obra que transpira psicanálise. Né? Total. E essa coisa do que você falou, Thailinha, também, dessa repetição, isso é um clássico também, né? Na verdade, quando a criança é pequena, é isso. Você só tem aquela referência dentro de casa, né? E também são aquelas pessoas que te dão tudo, desde comida, afeto, enfim, tudo que você tem lá, bom ou ruim, são dados por aquelas pessoas. E de alguma forma, enfim, já li alguma coisa também sobre isso, parece que a gente sempre... É difícil você quebrar o ciclo, né? É você, na verdade, você não se transformar muito na sua mãe, na sua avó, que é super difícil esse negócio de você, tipo, peraí, calma aí, deixa eu tentar um negócio diferente. E quando acontece é muito importante, sabe? Porque você tá, na verdade, mudando ali um fluxo de gerações. Então, eu acho o máximo a Helena Ferrante, gente, ler tanta coisa, né, de psicanálise, porque é a gente purinho, né? Nossa. Cuidado com o que você diz. Meu rosto já mudou por causa do meu pai, e eu me tornei feia. Não brinque de mudá-lo você também, tornando-o bonito. Estou cansada de ser exposta às palavras dos outros. A Ferrante tem um jeito muito singular de representar essa vivência feminina e algo presente em todas as obras dela, que é esse processo de você se entender como mulher. No mais recente, na Vida Mentirosa dos Adultos, a gente vê isso muito detalhado porque a gente acompanha o crescimento da menina. Que aspectos do livro vocês acham que é crucial para essa percepção de se tornar mulher? Eu acho que é esse olhar do outro, né? Assim, o que mais me chama a atenção nesse momento do livro é, primeiro, o poder do olhar do pai, e depois o olhar dela para ela mesma, e depois o olhar das pessoas que ela vai encontrando, né? As pessoas até por quem ela começa a se atrair, e até as experiências que ela tem com o sexo no livro, né? Nesse crescimento. Isso já avançando um pouco mais. Mas o olhar do outro é super definidor. E essa parte do livro, eu acho que é por isso que ela toca tanto. O outro pode te fazer feia, o outro pode te fazer bonita. E isso é uma descoberta muito interessante quando você está crescendo. É como se você não tivesse controle sobre você mesma, né? Também é um pouco assim, você também não está tão sozinho. Só o que você pensa, né? Você tem muita coisa na sua cabeça antes de você entrar na adolescência. E até na adolescência também. E tá tudo ali, você tá vivendo aquele caldeirão, você ainda não domina os códigos sociais, você não domina a linguagem, você não domina essas mentiras, né? Como a Ferrante, ela botou. Tanto que a Giovanna, ela começa a contar umas mentiras em casa também. Porque isso é uma parte, isso faz parte de você conseguir fazer, às vezes, o que você quer, em alguns ambientes, enfim, em qualquer ambiente. Não precisa ser necessariamente uma mentira, mas isso pode acontecer. Então, ela vai passando por esse processo de se ver através do outro e de se achar menos bonita, mais bonita, a ponto da gente não saber nem o que ela acha, exatamente, sobre si. Eu acho que é isso mesmo, assim, tem essa coisa do olhar do outro e tem eu acho que tornar-se mulher nesse livro é uma experiência que está diretamente relacionada com ser tolhida, ser obrigada a cumprir o que se espera, mas principalmente é uma coisa de abolir, né? Abolir essas amarras do outro, né? O que o outro está esperando de mim e o que eu quero, né? O meu desejo, colocar o meu desejo acima do desejo do outro, né? E cometer erros e acertar, né, nos próprios termos, eu acho, né? Então, eu acho que é se libertar dessas expectativas dos pais, principalmente, ou dos namorados, não sei, né? E conquistar um novo posicionamento diante da vida. E a Vitória é a própria personificação da liberdade, né? Sim. Porque ela fala palavrão, ela é meio, né? Ela tem esse jeito assim mais solto de ser. Ela foi amante, né? A outra mulher morreu. Ela fala isso. Exatamente. Isso ali é um super exemplo para ela, né? Nossa, eu não preciso ser essa mocinha. Não, isso é muito maravilhoso. Eu acho também que tem uma coisa que, enfim, acho que a Ferrante faz isso como
como um exemplo mesmo, uma alegoria, né? Porque eu acho que a Giovanna, ela tem 12 anos nessa história, né? Mas, assim, o amadurecimento dela, né, no decorrer das páginas, é muito rápido, né? Assim, você vê como, na verdade, ela vai mudando. Eu acho que ela termina com 16, né? São 4 anos aí de evolução. Né? Que é um período de muita mudança. Não, é total. É um período de muita transformação mesmo, né? Principalmente nas mulheres, principalmente, eu acho, né? E a Vitória é a minha personagem favorita do livro, não é a Giovanna, porque justamente, não sei se foi Elisa ou Heloísa que disse, de longe ela tem essa característica de representar essa libertação do que o outro pensa, ao mesmo tempo em que, assim, ela não se preocupa com o que o outro pensa, ela está completamente arraigada nesse lugar, né, de origem, ela participa da comunidade, ao mesmo tempo ela tem algum papel de crítica em relação a essa comunidade, ela não quer que a Giovanna, por exemplo, repita o destino dela, né, ela não quer que a Giovanna seja amante, ela quer que ela case, ela tem críticas a respeito de si mesma, mas ela assume completamente as próprias decisões, né, e eu acho que ela é uma influência muito importante para a Giovanna, né, nesse desenvolvimento dela, né, de amadurecimento. Porque ela é o momento em que a Giovanna começa como a Elisa disse, mentir. É aquela visão de, tipo, você vê que as pessoas podem viver de outra forma, né? Que eu acho que é muito essa, quando a gente começa... Sim, pois é, ela não precisa ser a mesma existem outras formas de ser feliz, né? Ela percebe, ela vê, né? Assim, eu acho que o amadurecimento dela é muito incrível, né? A gente tá falando aí, começa com 12, ela termina o livro com 16 anos, né? Eu acho que esse arco do amadurecimento dela é muito legal. E uma das coisas que eu vejo, assim, meio chave no livro é que primeiro, ela percebe, né, o que acontece, o que são os pais, ela percebe como o pai dela também talvez não tenha sido uma pessoa tão legal em casa, né, como ele é na rua, vamos dizer assim. E eu acho que uma das coisas mais legais que eu acho é que você leu no início desse tópico, né, você leu aquela frase do cuidado com o que você diz, né, e ela fala isso pro Roberto, que é esse cara que ela, né, tá muito ali envolvida. E aí, lá pro fim do livro, ela também fala, abre aspas, ela fala, será que o Roberto nada mais é do que o meu pai quando jovem? Ou seja, uma armadilha? Muito maravilhosa. Muito plena. Amarrou tudo, com 16 anos, entendeu? Eu demorei 30 para começar a entender. É muito esperta, ela é muito esperta. Muito. É o pai dela escarrado ali, e ela, na verdade, tipo, vou entrar nessa de novo? Não, peraí. Já me livrei de um, né? Vou entrar nessa de novo. Muito, muito sensacional, muito sensacional. É uma conclusão maravilhosa, né? Porque o pai dela é justamente o cara que fugiu, né, dessa cidade, dessa comunidade, que negou esse passado, e era isso que o Roberto estava fazendo também, né? Ele estava buscando uma vida em outro lugar, né? Essa obsessão por sair, né? Por negar essa origem, né? E eu acho que é isso mesmo que vocês estão falando. E muito no spoiler, né, que a gente já fala que tem aqui, né, quando ela volta pra lá, né, pra cidade que tá o Roberto, e a gente fica naquela expectativa, tipo, e ela não transa com ele. Ela é que bom, né? a mais sensacional de todas, porque ali é que ela bota o basta, né? Ali é que ela fala assim, eu não vou repetir, não, isso aqui, você tá esperando isso de mim, né? E isso aqui não. Não é esse tipo de traição que eu tenho aqui pra dar. Ela é, tipo, muito... É isso que eu tô falando, muito plena, 16 anos. Pois é, porque transar com ele também é trair alguém, né? E ela tá muito fixada nessa coisa, né? Que o pai traiu a mãe, né? E ela ia ser de novo, ia fazer a mesma coisa que ela estava julgando o pai dela, né? E não só ficar com essa imagem. E a quebra da imagem do Roberto também, porque ela se fixou tanto nele, porque ela via nele essa imagem de perfeição, de calmo, de casto, de pleno, de todas essas qualidades que um ser humano nunca ia conseguir atingir com aquilo. E quando ela vê que ele estaria disposto a transar com ela acabou. Ele também. não era aquilo. Aquilo foi tudo uma invenção dela, foi tudo um reflexo do que ela queria. É isso, basicamente. Ele era humano, ele errava também, né? Adulto, ser humano que né? comete Mentiroso. erros. Pois é. Adulto. Acho que em todas as perguntas a gente só chega à incrível conclusão de que esse título é perfeito. É muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Vitória e Constanza eram mulheres muito diferentes. Tudo nelas divergia. A primeira não tinha instrução. A segunda era cultíssima. A primeira era vulgar. A segunda era fina. A primeira era pobre. A segunda era rica. No entanto, a pulseira empurrava uma para dentro da outra na minha cabeça, confundindo-as e confundindo-me.
A gente comentou sobre a pulseira antes. Essa pulseira é um presente que a Vitória dá pra Giovanna, quando a Giovanna ainda é um bebê. E é um objeto presente em todo o livro. É passado de mão em mão, expõe muita coisa. Expõe o caso do pai, cria um atrito ali entre a Giovanna e todo mundo ao redor dela. E no fim é um símbolo de poder. Ela carrega uma história que a gente vai descobrindo pouco a pouco no livro. Para vocês, o quanto essa pulseira é um símbolo de poder para quem possui? Essa pulseira é praticamente a caixa de Pandora, né? Ela é o descortinador de toda a verdade. Quem tá com aquela pulseira sabe de alguma parte da história que outra pessoa não sabe. E isso é um elemento narrativo, como a gente já falou, que a Ferrante ela é muito habilidosa com isso e ela é muito habilidosa com os símbolos também. Acho que a Milena vai poder falar bastante sobre isso também, porque nada é fora do lugar, né? Pulseira é um elemento feminino, é uma coisa, né? Um adorno. Isso tudo entra nesse jogo. Esse que você falou, Elisa, que a pulseira é uma caixa de Pandora, né? Eu fiquei olhando o livro inteiro, terminei achando que essa pulseira, para mim, é a representação dessa rivalidade feminina estimulada pelo patriarcado. Ai, maravilhoso! A pulseira corre, Maravilhoso. vai correndo uma atrás de mulher e quem pega essa pulseira para dar é só esse macho. Entendeu? Não, isso é outra coisa, Luiz. Essa pulseira porque assim, o adulto mente, mas esse homem ele exagera. Ele vai assim ele vai além. Ele é muito indigno, esse homem. Essa pulseira, ele realmente abusa. Então, queria dizer que a Ferrante, ela realmente trabalha muito com símbolos. A gente tem, por exemplo, no A Filha Perdida, tem o punhal, né, que não é um punhal, é um prendedor de cabelo, que parece um punhal. A gente tem na tetralogia, né, no Amiga Genial, a gente tem as bonecas, né, e no A Vida Mentirosa dos Adultos a gente tem a pulseira, né, e essa pulseira, eu acho que a Heloísa falou muito bem, que tem uma coisa aí do patriarcado, sim, porque é muito diferente, né? Você vê que o pai da Giovanna, ele entrega para a amante essa pulseira, né? E quem é essa amante? Essa amante é uma mulher elegante, que ele admira, que sempre foi rica, que tem muitas joias. Essa mulher tem tudo. E aí ele tira, né, essa pulseira de alguém que não tem nada, né? Que seria a irmã dele, que deu um presente, né? A irmã dele deu isso de presente para a filha dele. Porque a Vitória, ela, de certa forma, ela tem um pouco dessa questão, assim, de autoestima, né? Ela não se sente digna dessa pulseira também, né? Uma pulseira muito elegante, ela tá fora do status da Vitória, né? A Vitória não sente que merece essa pulseira. E a Constância, ela se sente completamente à vontade com essa pulseira, né? E, de certa forma, essa pulseira vai pesando na mão, né? As mulheres vão perdendo essa pulseira, né? E aí, tem uma coisa aí que eu acho que é de muita ironia da Ferrante, que é colocar isso, né? Colocar essa sensação de dignidade, né? Quem merece, né? Quem já tem tudo, né? De tirar da pessoa pobre e fazer o status quo, né? Manutenção do status quo do patriarcado, que é fazer com que essa pulseira pertença à pessoa que já tem tudo, né? Que já tem joias, que já tem tudo. E aí, esse percurso da pulseira, que na verdade o amante da Vitória roubou da mulher, né? Então, cara, é uma história. Tem uma coisa, assim, que de corromper os homens, né? Essa pulseira corrompe os homens, né? Esses homens honestos, né? O policial rouba da mulher uma pulseira para dar para amante, né? E depois a história se repete, né? Enfim, é muito simbólico, né? No mínimo. A Vida Mentirosa dos Adultos é o livro mais recente da Ferrante. Como a gente já falou aqui, a Ferrante já tem outros livros publicados, já conquistou milhões de leitores pelo mundo. E uma coisa muito legal do Intrínsecos é que a gente consegue apresentar essa autora para pessoas que talvez nunca tenham lido ela. Então, como a gente anunciou que esse ia ser o livro do mês, a gente tem muita gente que já tinha lido ela antes, a gente tem uma galera que assinou para garantir esse livro, mas a gente também tem muita gente que nunca tinha lido Ferrante antes. Para quem é fã da Ferrante, o que vocês acham que conecta A Vida Mentirosa dos Adultos com as obras anteriores da autora? A Ferrante é uma autora que, de certa forma, ela está sempre olhando para as mesmas temáticas de vários ângulos diferentes, né? Nesse livro, ela está trazendo um novo ângulo
sobre essa questão da experiência na cidade, ela está falando das relações familiares, né, da experiência do feminino, do amadurecimento, né? E tudo isso também está colocado de alguma outra forma nos outros livros de ficção, né? E tem também o Franto Malin, que eu já falei aqui para vocês, que eu sou fã, em que ela também está esmiuçando essas temáticas, né? Ela está escrevendo quase uma teoria sobre si mesma. Então, é isso, ela tá se repetindo, mas sempre trazendo alguma coisa nova. E eu acho muito incrível isso, porque você lê todas as obras dela e é realmente o mesmo assunto, é a maternidade, é desigualdade social, são as rivalidades do dia a dia, mas sempre tem uma visão diferente. E agora uma opinião muito pessoal minha, que é, pra mim, os livros anteriores da autora, antes da tetralogia, eles são muito condensados no tema, o que eu gosto muito, é muito concentrado, então às vezes eu fico até sem ar de ler. E a tetralogia, ele tem uma história que ele tem um arco narrativo ali que se dilui mais os temas. Ela faz com calma, né? E acho que também fica mais fácil a leitura, né? Da gente não só se identificar, mas de você tomar mini porradas, né? Porque você vai ler Um Amor Incômodo, é pra sentar e chorar, né? Você fica, gente, meu Deus. Pra você mandar uma mensagem pra sua mãe. E aí eu acho que também, por exemplo, a tetralogia napolitana é o negócio que você consegue acompanhando aquela história que vai se tornando um pouco mais natural, né? Porque você vê as rivalidades, você vê as questões, mas no meio de uma série de outras coisas, né? E eu acho que isso foi muito tempo, né? Porque como a gente lançou aqui o Amor Incômodo e o... Como é que é o nome do outro? A Filha Perdida. A Filha Perdida depois, né, da tetralogia ser lançada no Brasil. Então eu acho que teve esse impacto, quem não tinha lido antes, né, teve esse impacto muito grande. Mas a verdade é que eu acho que ela foi numa construção, né? E aí ela chega na Amiga Genial com, tipo, clara a construção. Uma bela bagagem, e tem né? Outro tema vocês cobriram super bem. Eu acho que tudo que une a obra dela, mas uma outra coisa que me chama muita atenção é o tema do abandono masculino. Isso também está sempre ali, são homens que estão constantemente indo embora. Até na tetralogia as mulheres vão embora também, né? Mas aí é um abandono completo de todo mundo. Mas parece que, acho que se eu fosse chutar, eu diria que a família da Ferrante... que na família dela aconteceu algo assim, psicanalizando aqui um pouco, porque é uma coisa que ela também tem uma obsessão. É recorrente, né? É recorrente, realmente. Mas eu ia falar que a Vida Mentirosa dos Adultos consegue mesclar muito bem esse porradão dos livros anteriores com essa diluição dos livros posteriores. Acho que ela consegue fazer isso muito bem nessas mini histórias, nesses mini eventos da vida da Giovanna, com também capítulos que a cada página, meu Deus, um tapa na cara. Nossa última pergunta. O que vocês diriam para quem começou a ler Ferrante agora com esse livro? Bom, eu acho que muita gente mesmo começou a ler, conheceu a Ferrante no clube, né, com Vida Mentirosa. A gente vê as pessoas que, na verdade, nunca tinham ouvido falar na Helena Ferrante começando a ler e, nossa, isso é de uma beleza, assim, incrível. Só que eu acho que quanto mais a gente lê Ferrante, mais a gente encontra coisa nova, né? Não só a obra dela em si, como a própria figura, né? Que as pessoas não sabem exatamente quem é. Então, são inúmeras conexões, outras brechas, né? Muitas portas se abrem, como a gente vai lendo a obra dela e lê mais sobre ela. E aí a minha indicação, claro, é que se você leu A Vida Mentirosa dos Adultos e gostou, você tem um mundo para navegar e se encantar. Eu fico até com uma pontinha de inveja, sabe? Aquilo de você ainda tem muita coisa pra você, tipo, descobrir, sabe? Nossa, e a gente amor! E a gente que já leu fica tudo pra trás, né? Eu falo, nossa, imagina se ainda tivesse esse mundo inteiro vasto para ser descoberto. Acho que é maravilhoso. Eu recomendo todos, absolutamente todos. Eu diria para você aproveitar. É uma obra para você realmente se atentar aos detalhes. Como a gente falou aqui, a gente se aprofundou em várias questões, em várias coisas que bateram para nós de uma maneira significativa, mas na verdade também tem o outro lado, que é tudo muito simples, é um livro muito fácil de gostar. É tudo... O trabalho dela é tão sensacional que ela faz coisas muito difíceis parecerem muito fáceis. Então ela trata de assuntos muito complicados e importantes e subjetivos, e, enfim, que criam subjetividade também, mas tudo isso de uma maneira muito simples, e isso é muito difícil de fazer. Esse eu acho que talvez seja o verdadeiro talento dela, seu maior. Eu diria que
A Vida Mentirosa é um pontapé inicial maravilhoso, mas não dá pra parar por aí, não. Vambora, vamos percorrer esse labirinto aí. É isso, gente. Acho que a gente chegou no fim do episódio. Queria muito agradecer a participação de todos vocês. Pra terminar, vocês têm indicação de filmes, livros, séries pra quem curtiu A Vida Mentirosa dos Adultos? Olha, eu não pensei em nada pra indicar, mas eu vou aproveitar então a dica da Milena, porque eu li o Starnone, é muito legal. Eu li um livro dele que se chama Laços. Olha, gente, eu vou... Vou ter que entrar nesse mérito. Há boatos, né, de que ele seria Ferrante. E parece mesmo. É super parecido. Um estilo, assim, não... A história é um pouco diferente, né? Uma família já... Todo mundo mais velho, os filhos são mais velhos. E, na verdade, os filhos estão com várias questões com os pais, como muitos filhos estão, né? Depois que eles ficam adultos. E eles voltam para essa casa dos pais e ficam lembrando as coisas que aconteceram naquela casa e ficam tentando entender por que eles chegaram onde eles estão a partir da história da família. Isso tudo num livro muito fininho, esse Laços. É muito legal. E para quem gosta de Ferrante, realmente ali tá muito na mesma seara. Eu acho que não foi à toa que eles fizeram essa ponte, né, entre os dois, entre a Ferrante e o Domênico. Tem o lance, né, Elisa, que fala que do Domênico, tem o lance que fala que ele poderia ser a Ferrante, mas tem o lance que fala que a mulher dele poderia ser a Ferrante, né? Pois é. E aí você morando na mesma casa, amor, você também vai pegando uma coisa do outro ali, né? Ah, vai. Não, depois dos 30 anos, eu acho que você, até a mãe do outro é tua mãe também, já fica tudo a mesma coisa. Eu achei maravilhoso. Ainda também tô pra ler todos do Starnone, mas assim, só essas referências externas aí eu já acho incrível de tudo que pode ser, né? A série da HBO é muito legal também. A Amiga Genial é muito bem feita. É uma adaptação perfeita mesmo. É porque é difícil, né? Às vezes você lê, é fã do livro e acha a adaptação meio mais ou menos, mas é bem legal. Eu na verdade, pra mim foi reler o livro, ver aquilo. Muito bem feita mesmo. Eu tenho duas dicas. Uma eu falei durante o episódio, que foi Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é um livro da Celeste Ng, e que virou uma série maravilhosa com a Reese Witherspoon e a Kerry Washington. Já disponível, tá no Amazon Prime aqui no Brasil. Sensacional, se eu não me engano são 8 episódios incríveis, enfim, sobre uma mulher com uma filha que chega numa cidade que é toda perfeita e ela acaba desestruturando ali tudo que tem nessa cidade. Fala muito das mulheres, fala muito de maternidade também, acho que tem tudo a ver com essas mulheres pegando fogo. E uma outra dica que eu queria dar, a gente fica aprendendo as coisas aqui na Intrínseca, eu acabei encontrando isso também, é uma entrevista no YouTube da revista Veja, que é com a Elizabeth Benditer. Quem faz a entrevista é a Beth Milan, que fala sobre o culto da mãe perfeita. A Elizabeth Benditer, ela é autora da teoria que o instinto materno não floresce naturalmente. E aí acho que esse papo é muito incrível e tem muito a ver com psicanálise e todas essas mulheres da Ferrante, assim, sabe? Que vai despertando a rivalidade, a coisa da mãe e filha. Achei incrível. É só botar lá no YouTube que vocês acham também. A minha indicação de leitura é que vocês procurem outras autoras italianas que possivelmente tenham servido de inspiração para Ferrante, né? Uma delas, que é uma inspiração confessa, declarada da Ferrante, é a Elsa Morante, né? Tem gente que diz, né, que esse nome, o Elena Ferrante, ele veio a partir de uma aliteração, né, sonora do Elsa Morante, porque em italiano Elena Ferrante se pronuncia Elena Ferrante, e aí fica uma sonoridade bastante parecida com Elsa Morante, né? Então, eu indico muito essa leitura, que é uma leitura também sobre reflexões de Nápoles, reflexões da relação do humano com a cidade. A Morante não é napolitana, não foi napolitana, ela é romana, né? Já faleceu. Mas ela viveu um período da vida em Nápoles e ela tem um livro que chama Ilha de Arturo, em que ela coloca os personagens, né, em Nápoles, numa ilha.
que seria uma ilha perto da Campânia. E, entre outras coisas, ela fala muito dessa relação de afeto, né, do humano na cidade, né? No caso desse livro, é numa ilha, né? Como que a relação desse humano com essa ilha pode afetar, né, as experiências. E eu recomendo muito partir para outras autoras italianas, depois da Ferrante. Vale a pena descobrir esse mundo, esse novo mundo, né? Que é a leitura de autoras italianas do século XX. E ela fala também sobre feminismo, maternidade, então é uma leitura bastante completa. Adorei saber, Milena, essa eu não conhecia, vou procurar. Maravilhoso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Queria lembrar também, mais uma vez, que o livro está em pré-venda já e será lançado no dia 1º de setembro. Um beijo pra todo mundo que participou comigo hoje. Poderíamos ficar falando horas sobre Ferrante. Beijo pra Obrigada, vocês. Beijo, obrigada. E um beijo pra vocês, ouvintes, que ficaram aqui até o final. Tchau!